Muitas empresas friburguenses já conseguiram normalizar seus ambientes de trabalho. Muitas já estão com sua produção a todo vapor. Mas, como sabemos, alguns empresários da cidade ainda passam pela etapa de reconstrução de suas empresas. Em qualquer um desses casos, é importante a participação de um técnico de segurança do trabalho, garantindo, além da segurança, claro, a qualidade de vida dentro do ambiente empresarial. E por isso, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o trabalho desse profissional, que é o técnico ou consultor em segurança no trabalho. Para isso, nós estamos recebendo aqui o Hugo Leonardo, que é exatamente isso, ele é consultor e técnico de segurança do trabalho. Seja bem-vindo, Hugo. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez o convite da produção do Espaço Empreendedor e pelo apoio que tem dado a nós empreendedores, e em especial agora essa situação voltada para a segurança do trabalho, da qual eu tenho orgulho de fazer parte. Pois é, e é um setor, né? é um fator empresarial muito importante, né? Que as empresas tenham essa preocupação com a segurança, que na verdade reflete também na qualidade de vida dentro do ambiente empresarial. Queria que você falasse para a gente um pouquinho do que é o trabalho de um técnico de segurança no trabalho. Bom, vou começar então com a parte da segurança do trabalho em si. A segurança do trabalho ela vem trazer para as empresas a melhoria no seu processo produtivo, de forma que venha mapear todo esse processo de forma que, em cada etapa, eu elimine os riscos existentes, possa diminuir ou mantê-los sob controle. E dentro desse mapeamento de riscos, eu consigo colocar, às vezes, um dispositivo que a gente chama de equipamento de proteção coletiva, que eu elimino aquele risco no ambiente, ou eu trago, por exemplo, na impossibilidade de se colocar um EPC, eu coloco justamente o EPI, que seria o protetor auricular, a máscara, equipamento de proteção individual. E dentro dessas questões, o técnico de segurança ele é o agente de fomento desse tipo de trabalho, né, dessa qualidade de vida. O que a gente fica um pouco triste hoje, mas isso está mudando, graças a Deus, é que o técnico, aliás, a cultura prevencionista, ela não é tão difundida ainda. Mas aqueles que já têm um profissional técnico de segurança como consultor ou como funcionário da empresa, ele já consegue perceber a mudança de atitude até dos funcionários. Isso vai refletir em menos casos de doenças do trabalho e também o funcionário que não fica doente, ele não falta, ele produz mais. É o chamado absenteísmo, né? Exatamente. A pessoa acaba faltando porque ficou doente, é um círculo vicioso. Né? Bastante. As pessoas costumam relacionar muito a questão da segurança no trabalho, né? Há empresas que lidam com alto risco ou basicamente também com a indústria, né? Existem vários níveis de risco e várias medidas para os mais diversos setores. Toda empresa tem que ter uma preocupação, um grau de preocupação com a segurança no trabalho. Sem dúvida. Tem o programa principal, como eu conversei aqui até na outra ocasião, o programa principal que a gente chama de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ele é feito, ele é confeccionado com o intuito de evitar que o profissional, né, o trabalhador, o colaborador, ele fique doente. Então eu vou mapear os riscos para evitar que ele fique doente nesse sentido. Por exemplo, um local muito ruidoso, com bastante ruído, eu vou mapear esse risco e vou colocar a parte, eu vou fazer isolamento acústico, isso, né? Eu vou fornecer para ele, vou sugerir, a palavra sugerir para ele o EPI correspondente, no caso, ou um plug ou uma concha, para que ele não perca a sua audição. E posso dizer com propriedade, que eu participei de alguns cursos que trouxeram essas estatísticas, 92% dos casos na justiça envolvendo a Previdência Social envolve justamente a parte do ruído. Então nós vamos verificar essa parte e fomentar mesmo, ajudar, sugerir o EPI. E geralmente são as grandes empresas que já têm uma cultura maior nisso daí. Mas como o PPRA que eu estava falando, o PPRA ele tem que ser colocado, ele tem que ser
feito para uma empresa que tenha um funcionário. Se a pessoa é empregador, ele já tem que ter o PPRA. A lei manda isso. O PPRA, né? É? O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ok, estou só falando para, às vezes, o telespectador, a gente tem que dar uma... Aliado a isso, o mais conhecido, eu creio que seja o mais conhecido, é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é o PCMSO. Porque todo mundo, qualquer empresa que vai admitir um funcionário, o próprio contador já fala, você tem que fazer o exame adicional, exame demissional, de troca de função, periódico. E o PPRA ele fica já um pouco esquecido. Né? Fica um pouco esquecido. Mas as empresas têm acordado para isso, e muitas empresas que vendem para grandes empresas, como há essa integração, essas grandes empresas pedem os programas. Qual o programa que você tem? Eu preciso dar uma olhada. Então, nós somos chamados para fazer esse programa. E o profissional médico, médico do trabalho, para ele elaborar o programa dele, ele precisa dos riscos que eu levantei. Correto. Então, a lei manda que a pessoa tenha um funcionário, seja empregadora, ela tem que ter o PPRA. Infelizmente, a cultura, como eu estava falando, ela não é muito difundida nesse sentido. Infelizmente, as pessoas pensam que a segurança do trabalho é custo, porque realmente alguns programas ficam um pouco salgados, um pouco mais caros por causa do investimento inicial, né? Mas das avaliações, e as pessoas não conseguem observar de cara o benefício que isso vem trazer. Eu digo até a curto prazo, você consegue mapear bastante coisa a curto prazo e trazer um benefício já para o empregador nesse sentido. Eu vou insistir com você na questão da confusão que as pessoas geralmente fazem, né, da segurança, do risco, né, com a qualidade de vida dentro do trabalho. E aí eu falo a você, qualquer setor empresarial necessita dessa avaliação. Por exemplo, até dentro de um escritório nós temos as questões de iluminação, ergonomia, que isso também é segurança no trabalho, né? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Dentro do escritório tem mais a questão da postura, o posto de trabalho, qual é a altura do monitor, como o funcionário ele está digitando. Muita gente coloca, né, no teclado, eles colocam aquele calcinho, né, do próprio teclado para levantar, a mão da pessoa fica assim, isso é terrível. O teclado tem que estar... melhor deixar reto. Deixar reto. Aí uma dica. Sempre eu fico brincando com as pessoas, assim, onde eu passo, assim, aqui, vê se não melhora. Vê se não ajuda um pouquinho mais. Mas são os vícios. Mudança de hábitos é muito complicado. São questões como posturais mesmo, de colocar os pés no chão, exatamente, né? de levantar periodicamente para ir beber uma água, para ativar a circulação das pernas. Sem sombra de dúvida. Isso é importante. Então, dentro da ergonomia tem a parte da iluminação, tem a parte da monotonia, da repetitividade. Eu remeto muito àquela questão daquele filme do Chaplin, que ele fica... Sim. Aquilo é terrível, modernos, né? Aquilo é terrível para qualquer um. É repetitivo, né? Então tem as lesões por esforço repetitivo. A famosa LER, né? Ou a doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Então quando você fala LER, você já joga a DORT também, LER e DORT, que são essas doenças que atrapalham muito. E no setor do vestuário isso é muito latente. E é um setor, um dos principais setores de atividade econômica aqui na nossa cidade, né? Sem sombra de dúvida. Que é o setor do vestuário, a metalmecânica. A metalmecânica é bastante forte. A metalmecânica acho que está mais associada a riscos de acidentes, como cortes, essas coisas assim? Sim. Agora, as empresas que eu andei visitando, eu fico muito contente com as empresas que eu visitei. Tem aqui em Friburgo, tem uma que eu considero top, não vou dizer o nome, porque eu não fui autorizado. Nome, não tem problema. Né? Eu não fui autorizado por eles a dizer o nome, mas é top, tá muito ligado a realmente a modernidade, a evitar mesmo que o funcionário fique exposto àquele risco. E com isso, o que acontece? O funcionário ele trabalha melhor, ele vai evitar que ele perca dias de serviço. Ele vai fazer o seu trabalho com alegria, ele vai perceber que ele realmente não tem ficado doente, vai evitar o estresse, vai evitar um monte de coisas. Isso é uma pergunta também que eu ia fazer, nosso tempo já está terminando, mas eu vou te fazer rapidinho. A tecnologia vem colaborar para que esse risco, para que os riscos diminuam?
certa forma? Sem sombra de dúvida. Porque hoje em dia tem os pesquisadores, hoje eu conversei isso com um empresário, eu falei com ele, eu não sou pesquisador. Tem a Fundacentro, pouca gente conhece a Fundacentro, é a fundação ligada ao Ministério do Trabalho para ajudar a mapear justamente os riscos, a questão do ruído, um determinado elemento químico, ajudar a fazer novas normas de higiene ocupacional. Então, eles trabalham bastante nisso e cada tecnologia vem ajudar a facilitar. E precisa realmente haver isso, porque a empresa, em termos de segurança, a segurança ela é dinâmica. Então, hoje, a situação está tranquila para nós. Por exemplo, essa postura aqui está boa para nós, mas daqui a pouco a gente descobre que essa postura está totalmente inadequada. Tá bom, Hugo. Então, olha só, eu vou pedir a você que você deixe a sua mensagem final, mas que você também, nessa mensagem, esclareça ao empresário, telespectador, se ele tem alguma dúvida com relação à segurança do trabalho, a quem ele deve procurar, se dirigir a algum órgão, como é que ele deve proceder? A própria NR4, as nossas normas regulamentadoras, ele cita alguns profissionais. E dentro desses profissionais é o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho. E eu quero deixar uma mensagem, já que você abriu para mim isso, quero deixar uma mensagem para o empresariado que realmente invista em segurança do trabalho. Procure fazer a segurança além do que a lei manda. Né? Sempre além, sempre na preocupação do funcionário. E também quero deixar uma mensagem para o colaborador que realmente colabore com o profissional técnico de segurança, porque o técnico de segurança ele é tido como chato. E geralmente os problemas maiores se dão na relação técnico de segurança e funcionário, porque ele acha que não precisa de um determinado equipamento de proteção individual, ele acha que não precisa fazer determinado procedimento, e para um acidente, para a perda de uma vida, basta um segundo. Ok. Obrigado, Hugo, Eu que agradeço, pela sua participação aqui. Foi realmente muito esclarecedor. Tenho certeza que muitos já vão assistir esse programa e saem um pouco mais elucidados e conhecedores da importância da segurança no trabalho. Eu fico grato e sempre à disposição quando precisarem. Nós estamos para ajudar não só a TV, não só o programa, mas como a qualquer outro empresário que queira elucidar algumas dúvidas. Nós estamos à disposição. Ok, obrigado. Assim como a qualificação, o planejamento e a superação, a segurança é muito importante e primordial dentro de uma empresa. Mesmo que o ambiente não seja insalubre, é importante se preocupar com cada passo dentro da sua empresa ou indústria. A participação de um profissional especializado, como é o caso do Hugo, na segurança do trabalho, no processo de instalação ou mesmo de reconstrução de uma empresa, aumenta em muito as probabilidades de sucesso. E daqui a pouco você vai conhecer o empreendedor que alia produtos naturais a chocolates. É meio paradoxal, né? Porque são antagônicos, né? Um é um produto leve, saudável, e o outro é um produto que é calórico. Mas isso veio da necessidade de diversificar.